TV Alerj, o Instituto de Pesquisa Universitária e o PERJ iniciam a série Conquista do Voto. Nós vamos tratar de um assunto explosivo na política nacional, as campanhas eleitorais. Os custos, a sofisticação das produções e as táticas adotadas pelos candidatos para atraírem os eleitores. Você vai conhecer no programa de hoje as principais campanhas presidenciais dos últimos 15 anos e terá a oportunidade também de perceber a evolução técnica das campanhas e as transformações físicas sofridas pelos candidatos de 89 a 2002. Quem nos acompanha nessa série é o professor do IUPERJ, Marcos Figueiredo. Nós temos na história das campanhas eleitorais do Brasil vários momentos. Períodos em que a campanha não tinha nem pé nem cabeça, cada um fazia uma coisa diferente. Épocas em que podia-se usar a televisão largamente, outras épocas que não, etc. Mas há um momento em que a legislação passou a cuidar das campanhas eleitorais no Brasil, e especialmente na televisão, por causa da centralidade que a televisão ganhou na política em geral, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, a partir de 89, inaugura-se no país uma maneira de se fazer campanha eleitoral televisiva, através da televisão, tendo a televisão como carro-chefe. Inaugura-se aí uma linguagem, uma gramática própria e uma maneira de conversar com o telespectador, com o eleitor. Aí a campanha passa a ter duas funções básicas através da televisão. Primeiro, ela tem que ser densa, politicamente densa, com uma linguagem simples, com uma linguagem não sofisticada, com uma linguagem capaz de fazer todos entenderem a proposta do candidato, a proposta do partido. E, ao mesmo tempo, tem que ter uma estética, uma linguagem estética do entretenimento. Ou seja, ela tem que, ao mesmo tempo, passar a mensagem política e passá-la de forma agradável, como nós estamos acostumados a ver na própria televisão. Portanto, a partir de 89, todas as campanhas passaram a ter mais ou menos o mesmo padrão de linguagem, o mesmo padrão de estética. Muita densidade política na fala do candidato, nos comerciais, nas apresentações das propostas dos partidos e das propostas de governos futuros. E, ao mesmo tempo, muita música agradável, muito clipe agradáveis e muito entretenimento, ou seja, tornar palatável, tornar o mais agradável possível o eleitor ficar assistindo durante aquele período eleitoral aqueles programas. E, infelizmente, algumas pessoas acham chato. As pesquisas dão conta de que em torno de 25% a 30% do eleitorado não gosta dos programas eleitorais. Mas eles acabam assistindo, por quê? Porque é a principal fonte de decisão política que o eleitor tem hoje para a decisão final no dia da eleição. Fernando Collor de Mello foi um dos postulantes à presidência que mais soube tirar proveito da comunicação eletrônica.
Na campanha de 89, do Collor, o publicitário da campanha dele surgiu com uma extraordinária novidade em termos de campanha eleitoral de marketing político, marketing eleitoral. Ficaram famosos os trenzinhos do Collor. Ele apresenta duas peças em dois momentos. No primeiro momento, no primeiro turno, um trenzinho representando as letras, os dois L's do Collor. O que significa? Na medida em que ele vai andando pelo país, num determinado trilho, esse trenzinho vai destruindo todas as mazelas que haviam no país. Inflação alta, corrupção, desemprego e etc. Quando vem o segundo turno, em que Collor vai para o segundo turno disputando com o Lula, este mesmo trenzinho se transforma não num destruidor das mazelas, mas naquele capaz de levar ao país tudo o que o país precisava. Emprego, rendimentos e felicidade, etc. Ou seja, no primeiro turno, o trenzinho do Collor estava aí para destruir o que era ruim. E no segundo turno, o trenzinho entra para construir o país novo. O PT sempre teve ao seu lado os mais geniais publicitários brasileiros. Em 89, surpreendeu o país com a Rede Povo e o Plim Plim, uma nítida paródia em cima das sofisticadas vinhetas eletrônicas da Rede Globo. Está no ar uma estação de TV diferente, uma emissora da Frente Brasil Popular. Durante essa eleição de 89, cheia de novidades, a segunda grande novidade foi a invenção da campanha do Lula, onde eles criaram, parodiando a Rede Globo, eles criaram a Rede Povo e usaram o tempo todo o famoso Plim Plim. Podemos nos recordar que, naquela época, a Rede Globo usava este som do Plim Plim para chamar a atenção do telespectador para a programação, ou quando terminava uma novela, ou quando ia começar o Jornal Nacional. Enfim, o Plim Plim passou a fazer parte da cabeça do telespectador. Como a campanha eleitoral ela é muito intensa, o debate é muito longo, muito demorado, e os candidatos têm que fazer a sua inserção diferenciada para chamar a atenção do eleitor, a campanha do Lula veio com esta extraordinária novidade. A Rede Povo, parodiando a Rede Globo, e usando o Plim Plim. Ou seja, quando surgia o Plim Plim, é porque o programa do Lula ia começar e então chamava a atenção dos eleitores. Essa foi uma grande novidade e surtiu muito efeito. No próximo bloco, Fernando Henrique lança o programa de 5 metas com a mão espalmada. O principal adversário de Fernando Henrique, em 94, não tem o dedo mindinho. Não se sabe se por provocação ou por coincidência, o candidato do PSDB tinha como carro-chefe de sua publicidade a mão espalmada com as 5 principais metas de seu governo. Por sinal, o mindinho que falta a Luiz Inácio Lula da Silva tratava da segurança. Essa mão e esse gesto começam a fazer parte da vida dos brasileiros. Símbolo da campanha de Fernando Henrique para presidente, ela representa 5 grandes metas do candidato: emprego, saúde, educação, segurança e agricultura. E você sabe que hoje, mais do que nunca, o
Brasil precisa ficar na mão certa. A campanha do Fernando Henrique, em 94, e da mesma forma a própria campanha do Lula, também em 94, tiveram uma restrição legal, que era a proibição de cenas externas, cenas com pessoas do público se movimentando. Ou seja, a publicidade tinha que ser feita exclusivamente dentro de estúdios. E aí, os publicitários daquela campanha fizeram duas coisas. Primeiro, eles elegeram a mão como símbolo da campanha e passaram a usar como forma de apresentação da densidade política e das propostas da campanha do Fernando Henrique, as mãos como capazes de fazer tudo. Então, quando surgem as mãos fazendo a educação, fazendo a saúde, fazendo o trabalho, fazendo, aspas, o dever de casa, da dona de casa, etc., essa mão está simbolizando que o eleitor, junto com o Fernando Henrique, estaria construindo um novo país, no caso, naquela ocasião, através da campanha do Plano Real. A troca de caneladas na política brasileira vem de longe. Em 1994, o candidato do PT acusava seu principal adversário, Fernando Henrique, de ter compactuado com o governo de Itamar, no episódio em que serviu comida estragada ao povo. Por ironia do destino, Itamar Franco acabou sendo embaixador de Lula na Itália até pouco tempo. Rio Real. No programa de hoje, a falta de caridade. Você seria capaz de dar comida estragada a uma pessoa com fome? Claro que não. Mas o governo do ex-ministro da Fazenda, Fernando Henrique, foi capaz dessa falta de caridade. Enquanto toda a população se unia para ajudar na campanha contra a fome, o governo mandava trigo estragado para as pessoas que passam fome em Pernambuco e Ceará. Hoje, a fome não está nas manchetes dos jornais, mas milhões de brasileiros continuam passando fome. Neste exato momento, em algum lugar, mais uma criança está morrendo de fome, por falta de caridade. Quando chega o momento da campanha, o adversário de quem está na frente não tem muita opção a não ser criticar. Fazer a denúncia, fazer a crítica, tentando, como se diz, desconstruir a capacidade do adversário de governar o país. E a campanha do Lula usou um fato que foi a distribuição por parte do governo de alimentos que estavam estragados. E isso é usado de forma inteligente pela campanha do Lula na época, mostrando que o governo, na ocasião, o governo do Itamar, que apoiava Fernando Henrique, de usar para efeito puramente eleitoreiro o que ele chamou de caridade. E claro que falando isso com uma certa ironia. No caso, estava mostrando o descaso e a falta de sensibilidade do governo Itamar e do governo, das propostas do Fernando Henrique, que vinha em direção à melhoria das condições de vida dos mais pobres. Fernando Henrique não deixa a provocação do petista passar em branco. Enquanto Lula martelava as imagens de alimentos estragados, FHC gabava-se diante das câmeras que o pãozinho francês não aumentou de preço durante o período em que era ministro da Fazenda de Itamar. Está comemorando seu primeiro aniversário. Faz um mês que ele não muda. Feliz aniversário, pãozinho. Bom começo, Brasil. Na campanha de 94, apoiada no Plano Real, a principal marca daquela campanha foi a estabilidade dos preços. E o comercial usado durante um bom tempo comemorou o aniversário do pãozinho. É
uma peça de uma simbologia extraordinária, porque depois de muitos anos, quase 10 anos de inflação galopante, de uma instabilidade econômica, de uma instabilidade social muito grande, veio o Plano Real. E o preço do pãozinho comemorado nesta peça publicitária significava que no último mês, ou seja, desde a implantação do real até aquela data da campanha do Fernando Henrique, o preço do pãozinho, que era 10 centavos, não havia mudado de preço, o que mostrava e passava para a população a ideia completa de estabilidade econômica e de estabilidade de preço, que era o mote, digamos assim, o principal mote da campanha de 94. A comida contaminada acabou evoluindo para denúncias mais pesadas. O postulante do PT ao Planalto acusou Fernando Henrique de ter desviado o dinheiro da saúde no seu primeiro mandato. O tucano partiu para o deboche com a analogia do avião. O presidente abaixou a cabeça para os especuladores internacionais a tal ponto que tirou o dinheiro da saúde dos brasileiros para pagar mais juros para os agiotas. Para ser comandante de um Boeing como esse, é preciso muito preparo, muita hora de voo. Da mesma forma, eu acho que para ser comandante deste país, para ser presidente, tem que ter preparo, experiência, sobretudo nesse tempo de turbulência. Agora, mais do que nunca, a gente precisa de um comandante experiente e sereno, um pulso firme para conduzir o país da gente. Avança Brasil. Fernando Henrique, presidente. Na campanha de 98, Lula e Fernando Henrique se enfrentam novamente. A campanha de 98 ela foi marcada por duas posições bastante claras entre Fernando Henrique e do Lula. Fernando Henrique tentava a reeleição. Lula tentava mais uma vez a presidência. O que marcou aquela campanha foi a crise econômica que o país passava durante os meses, exatamente os meses da eleição. E naquela ocasião, o governo já tinha que pagar muito dinheiro para cobrir os compromissos internacionais, principalmente de juros da dívida. Então, acontecem duas coisas. A campanha do Lula, de forma mais agressiva, que era aceitável pelo eleitorado, apresenta o comercial dos cofinhos, mostrando claramente que, ao invés de colocar dinheiro na saúde, o governo, que era de Fernando Henrique, preferia pegar o dinheiro da saúde e pagar os juros, entregar o dinheiro para, como eles diziam, os especuladores internacionais. Isso significava uma opção política do governo Fernando Henrique. Mas havia crise. E a crise era denunciada pela campanha do PT, e o Fernando Henrique, a campanha do Fernando Henrique acabou encontrando uma resposta. A resposta é definida neste comercial do piloto de um Boeing, onde a frase-chave e mais importante da mensagem política ali é que, diante do período de turbulência, que se usava muito na época, precisava-se de um comandante com muita serenidade, com muito equilíbrio e com muita experiência. De modo que essas duas peças, elas confrontam uma situação que estava ocorrendo no país, sobre a qual o eleitorado tinha que decidir. Ou continuava com o plano Fernando Henrique, o plano real, ou fazia-se uma mudança drástica através do Lula, enfrentando a crise internacional diante do pagamento de juros,
propostas de calote eleitoral, de calote financeiro, etc., etc. A opção final acabou sendo pelo Fernando Henrique com mais um mandato. A seguir, 2002, o ano em que o operário chega ao poder. Em 2002, já com o marqueteiro experimentado em grandes desafios ao seu lado, o presidente Lula dá uma guinada de 360 graus em sua campanha. Parte para algo digno de Hollywood. O seu adversário já não era mais a FHC, mas sim um sisudo José Serra, um candidato que tinha dificuldades para mostrar os dentes aos eleitores. Você não pode escolher se seu filho será menino ou menina. Não pode escolher a sua altura, nem a cor dos seus olhos. Muito menos o que ele vai ser quando crescer. Mas uma coisa você pode escolher. Que tipo de país você quer para ele? Se você não muda, o Brasil também não muda. Todo candidato está prometendo mais empregos. O importante é saber como. José Serra, presidente, vai gerar empregos investindo na agricultura, na saúde, no turismo, na construção civil, na educação. E fazendo o Brasil crescer, vão surgir novos empregos em vários outros setores da economia. Um total de 8 milhões de novos empregos. Projeto Segunda-feira. O programa de geração de empregos. De José Serra, presidente. Porque o nome da mudança é emprego. Depois dessas experiências de campanhas eleitorais, quando já o Brasil já conhecia a linguagem, a gramática dos programas eleitorais, veio a eleição de 2002. Nessa eleição de 2002, não podemos esquecer, a campanha do Lula dá uma virada extraordinária, que é da onde ele sai da campanha de 89 como um líder operário, agressivo, e vai mudando aos poucos, porém sem perder aquela agressividade. Ele, então, entra na campanha de 2000 passando a percepção, passando a nova fase do Lula, que ficou mais ou menos definida como o Lula Light. Nesta campanha, em que o Lula tinha extraordinária aceitação da população, dentro do discurso da mudança, ele tinha uma extraordinária resistência junto às mulheres. E as pesquisas da época mostravam claramente que Lula quase que perdia para o Serra entre as mulheres na intenção de voto. Então, a campanha do Lula, ali dirigida pelo Duda Mendonça, acabou produzindo este comercial das mulheres grávidas, que é um comercial belíssimo e que representa muita coisa. Representa uma arrancada para o final do primeiro turno e, mais do que isso, representa a esperança das mulheres
com os seus filhos. Porque em pesquisa eleitoral há que se entender, quando as mulheres dizem alguma coisa, elas normalmente estão falando em relação da preocupação com os seus filhos e com o futuro de seus filhos. Então, o Comercial da Grávida vem nesta direção, conversar com as mulheres, e teve um bom sucesso. Por outro lado, a campanha do José Serra foi uma campanha cheia de problemas, porque ele era candidato do governo, candidato do Fernando Henrique, porém, ele não queria assumir claramente esta candidatura, mas sim como uma candidatura da mudança também. Mudança porque era um período de expectativa de mudança do eleitorado. Então, o que acontece? A campanha do Serra produz uma série de peças, de comerciais, de clipes e de músicas, aludindo, fazendo menção a várias propostas que ele tinha em mente, que ele queria mostrar, tentando mostrar que o que ele propunha, como, por exemplo, 8 milhões de empregos, no qual o emprego significava a ideia de mudança. Segundo aquela campanha, o emprego era a base de toda e qualquer mudança que o país precisava ocorrer. Ao contrário de seu padrinho, Fernando Henrique, Serra fez uma campanha tumultuada. A cada divulgação das pesquisas eleitorais, ele mudava o rumo da campanha. Trabalho, a mudança se chama emprego. A mudança é azul. Pegue uma bandeira verde e amarela, bota um adesivo e vem lutar por ela, pra que a mudança no país da gente. Diante desse processo, do confronto entre as campanhas, a campanha do Serra, por estas razões já ditas, de que ela ficava meio que sem saber exatamente qual é o rumo tomar, ela começava a mudar do ponto de vista de propostas e do ponto de vista de como apresentar essas propostas. Então, ele parte de músicas, de jingles, de clipes muito animados, com, por exemplo, Elba Ramalho, com, por exemplo, Chitãozinho e Chororó, e depois, em certo momento, ele entra com a plasticidade de uma calma extraordinária, com um clipe encantado pela Nana Caymmi, mostrando um Serra diferente, um Serra que não era aquele Serra aguerrido de lutador que aparece em outros momentos da campanha. De modo que, então, há um passeio de um lugar para outro, em termos de atitude, em termos de propostas, que aparece nesses comerciais, em que, de certa forma, até deixou, na época, o eleitorado um pouco confuso em relação a exatamente o que a campanha do Zé Serra queria dizer. Em 2002, Lula chega lá. A postura dele foi elogiável tanto no horário eleitoral quanto nos debates em que se apresentou. Sua campanha teve começo, meio e fim, independente do que diziam os números das pesquisas. Aliás, sempre lidera a dianteira desde o início do processo. Agora é Lula, falta pouco, quase nada. Nossa pátria tão amada, já não quer mais esperar. Agora é Lula, por um Brasil diferente, entra nessa corrente, aqui é o seu lugar. Uma das peças ou de estratégias extraordinárias na campanha do Lula em 2002 foi a absoluta coerência da campanha desde o seu início. Na verdade, a construção da imagem do novo Lula, do novo PT, a tentativa de mostrar o caminho da mudança começa no período pré-eleitoral.
antes mesmo daqueles 60 dias de campanha eleitoral do segundo turno. Já lá atrás, no primeiro semestre, há peças publicitárias mostrando situações extraordinárias de comunicação. Peças que dizem, por exemplo, ao mostrar uma mazela qualquer do país, chamava a atenção da classe média para, se você é sensível a este problema, então você tem, no fundo, um pouco de PT no seu coração. Então, essa ideia de transformar a estrela num coração e transformar junto o Lula e o próprio PT num partido voltado para a expectativa do eleitorado de mudança e mudança para um determinado caminho não radical, não turbulento, mas um caminho sereno, isso passa ao longo de toda a campanha. É assim na abertura do programa, são assim nos seus comerciais ao longo da campanha e é assim também na presença, digamos assim, da musicalidade que esta campanha de 2002 teve. De modo que a coerência do início ao fim, em termos de estética, em termos de compromisso com mudança e compromisso com estabilidade, foram, digamos, o carro-chefe capaz de centrar no eleitorado a expectativa de mudança com segurança. E foi o que aconteceu no segundo turno. O Conquista do Voto fica por aqui. Alerj. Aqui você tem poder.